Era para quem eu verifiquei o terceiro capítulo para, né, escrever esse terceiro capítulo, disse que eu ia explicar hoje sobre resultados de discussões. Teve os 3 trabalhos que eu indiquei para fazer resultados de discussões, né? E eu vou ensinar. Para quem não vai fazer resultados de discussões, vai ser interessante essa aula, porque a gente sabe que em termos de concurso, como eu já falei isso para vocês, em termos de concurso, você desempatar, às vezes, em muitos empregos, a publicação de artigo é muito interessante. E a maioria dos artigos hoje para a revista, por exemplo, é com resultados de discussões. Então, vocês aprendendo como fazer os resultados de discussões vai ser bem interessante, tanto para o TCC de vocês aqui, quanto para futuros trabalhos também, tá? Nós vamos começar com um vídeo de um professor, que vai ser um vídeo base para começarmos as discussões hoje, tá? Sobre o tema resultados de discussões. Vou trazer um modelo para vocês, inclusive é da minha monografia de mestrado, tá? Que vai servir para um tipo de modelo para vocês de resultados e discussões. E é isso. Deixa eu compartilhar com vocês o vídeo. Está aparecendo para vocês o vídeo do YouTube? Ah, sim, professora. Certo. Esse canal aqui é do Evandro Queiroz, Pesquisa Sem Mistério. Ele discute sobre vários assuntos, então seria muito bom. Porque às vezes, vamos supor, o professor na sala de aula ensina, mas às vezes a gente não compreende 100%, então às vezes a gente fazer as pesquisas a mais, que é muito interessante a gente buscar mais ainda sobre aquele assunto. Tem muitos canais no YouTube de professores de referência. Então, bem-vindos de volta ao Saúde Sem Mistério. O canal dele, né, Pesquisa Sem Mistério. Isso é bom para vocês, para aprender mais sobre pesquisa, sobre construções de trabalhos científicos. E eu indico esse rapaz aqui. Ele fala sobre, será que é plágio, parte de um trabalho de conclusão, doutorado, como entrar, mestrado. Ele fala de pós, de revista, de uma série de coisas relacionadas ao mundo científico, né, de publicação. Hoje é dia de falar de construção de trabalho científico. E hoje eu selecionei um dos vídeos dele que ele fala justamente sobre resultados de discussões. Ele fala sobre resultados de discussões de TCC, de mestrado e doutorado. Tá? A gente vai ver que também há diferenças de tipo de resultados de discussões de uma pesquisa bibliográfica, que é no caso de vocês, do que vocês estão construindo, e também é diferente, vamos supor, de um resultado de discussões de uma pesquisa de campo, de mestrado, doutorado. Tá? Muda algumas estruturas. Isso eu vou destrinchar daqui a pouco na minha explicação. Mas vamos começar com esse vídeo base. Cuidados que você deve ter ao construir os seus resultados e a sua discussão. Tem muita gente que é nesse momento que se perde. Mas antes, se você não é inscrito no canal, clique aí, se inscreva e aperte também o sininho das notificações para receber os vídeos em tempo real. Lembre-se que aqui pesquisa é sem mistério. Você vai ver que o maior tempo que você vai gastar durante a sua pesquisa é para escrever os seus resultados e as suas discussões. E tem muita gente que se perde nesse momento, trazendo coisa para os resultados de discussões que não dizem respeito a esse capítulo. Eu vou falar nesse e nos próximos 2 vídeos de cuidados que você deve ter na escrita dos resultados na discussão para estudos de revisão, para estudos quantitativos e para estudos qualitativos. E nesse vídeo de hoje eu vou começar falando de estudos de revisão. Mas antes eu vou falar de algumas dicas gerais independente do seu tipo de estudo. E o primeiro cuidado que você deve ter é em relação ao atendimento ao seu método de pesquisa. Cada método tem uma maneira certa de fazer a sua apresentação de resultado e também de escrever as suas discussões. Então é muito importante que você respeite esse método. Não tem nada pior para alguém que vai avaliar um trabalho de pegar resultados e discussões que não tem nada a ver com o método de pesquisa que a pessoa propôs lá naquela parte de proposta metodológica. E a segunda coisa é esteja muito atento ao seu objetivo ou aos seus objetivos. Não tem nada pior também do que você pegar um trabalho que os resultados e discussões falam de outras coisas que não do que foi proposto como objetivo lá na fase de introdução. Na hora que você for escrever os seus resultados e as suas discussões, escreva o seu objetivo ou os seus objetivos bem grande e deixe na sua frente.
para toda hora você voltar o olho para eles e perceber se você está seguindo no caminho de resposta àqueles objetivos, porque senão você está no caminho errado. Vamos agora então falar dos resultados e discussões que você deve ficar atento quando o seu estudo é de revisão de literatura. Primeira coisa que você tem que pôr na sua cabeça é que se o seu estudo é de revisão de literatura, o seu resultado são outros estudos. Então você está buscando na literatura pessoas que falaram a respeito de assunto que você está pesquisando e que você vai apresentar a ideia dessas pessoas. Isso é a primeira coisa que você tem que pensar para não viajar na maionese. E a segunda coisa é que você tem que ter um método bem descrito para apresentar os seus resultados. E é isso que eu estou colocando aí na tela para vocês agora. Acompanhem comigo. Como numa revisão de literatura, o seu resultado são outros estudos, é importante que você apresente que estudos você coletou. Então vamos supor que você tenha encontrado 30 artigos que você vai utilizar na sua revisão de literatura. Para cada um deles é importante que você coloque minimamente isso aí que eu estou apresentando na tela. Você pode inclusive agregar mais informações, mas minimamente deve aparecer o título do seu estudo que você recolheu lá na literatura, que tipo de estudo que foi esse, se é um estudo quantitativo, se é um estudo qualitativo, e qual método foi utilizado, a instituição que foi a promotora desse estudo, em que periódico ele foi lançado, qual que é a classificação desse periódico, se ele tem uma força importante dentro desse mundo científico, o ano dessa publicação, e aí é importante que você trabalhe sempre com anos mais recentes, quem são os autores que produziram esse artigo e, se possível, coloque também a formação desses autores, né, em que área que eles atuam, e coloque minimamente a síntese desse estudo, com os principais resultados que ele encontrou. O conjunto de todos esses quadros vai ser o resultado do seu estudo de revisão. E aí é chegada a hora de você fazer a discussão desses resultados do seu estudo de revisão. E a maneira mais correta de você fazer isso é pegar esses autores e colocarem eles para conversar dentro do seu texto. E aí eu vou construir um exemplo para vocês entenderem melhor como fazer isso. Eu vou dar um exemplo hoje relacionado à arquitetura, a uma situação específica que é a ambiência. A ambiência é um termo que é utilizado na arquitetura e na saúde para dizer o seguinte: o espaço físico ele é muito responsável pela qualidade de assistência às pessoas. Então imagine que eu estou buscando o seguinte: que coisas que eu devo observar nessa ambiência para que as pessoas sejam bem assistidas, por exemplo, em um hospital. Tem vários autores falando de diversas coisas. Uns vão falar de informação visual do espaço, outros vão falar do próprio espaço físico, outros vão falar do mobiliário, outros vão falar da disposição do fluxo que vai acontecer ali. Então eu, enquanto um revisor, vou recolher todas essas informações e vou lançar isso como resultado. O que cada autor falou a respeito de cada uma dessas variáveis. Na hora de eu fazer as discussões, eu tenho que colocá-los para conversar. E aí não basta que eu busque só um autor que falou, por exemplo, da informação visual desse espaço de saúde. Eu preciso de vários autores que falaram sobre isso, inclusive com opiniões diferentes se existirem. Porque na hora que eu for escrever, eu vou falar desse assunto dizendo o seguinte: que o autor tal é favorável a que as informações visuais fiquem na altura dos olhos. O outro já não é a favor disso e diz que pode ser bem dispersa essa informação. Então eu vou colocar nessas discussões informações de todos esses autores. Eu vou ser apenas o mediador do resultado. Que nos resultados de um estudo de revisão, eu vou colocar a descrição dos artigos que eu encontrei e que na parte de discussões eu vou colocar esses autores para conversar e eu tenho que ser imparcial, eu não posso tomar lado de ninguém nesse momento. O único momento que eu vou tomar lado de alguma parte, quando eu estou fazendo o estudo de revisão, são lá nas minhas considerações finais. Eu também já falei disso em outro vídeo. Nesse momento de escrever as discussões, eu apenas vou colocar o que eu encontrei com a maior imparcialidade do mundo. No próximo vídeo eu vou continuar conversando com vocês a respeito de resultados de discussões, mas falando dos estudos qualitativos. Tá imperdível. Ok. Primeiro ponto. Vocês estão vendo aí, né? A tela do outro site? Tá. Eu acho. Eu aposto que ninguém. Quero botar esse vídeo que ele tá longo. Aquele já foi. Eu achei ele mais. Ah, meu Deus. Eu achei ele mais sucinto. Achei melhor. Então, gente, como vocês perceberam, resultados e discussões, ele
vai de acordo com o tipo de estudo. Então, se for uma pesquisa de campo, como eu falei, se ele for de literatura bibliográfica, que é o caso do estudo de vocês, vai ser um outro estilo na forma que você vai discutir, né, os resultados que você traz do seu estudo. Então, agora eu vou fazer um paralelo desse conteúdo aqui que eu trouxe para vocês, resultados de discussões de artigo científico, como fazer o TCC passo a passo, com paralelo com o vídeo. Então, o que eu for encontrando aqui, eu vou também estar usando o que o professor falou, certo? Então, vamos lá. Vamos logo para cá sobre o que é uma análise de resultados. E aí o conteúdo diz o seguinte, que a análise de resultados normalmente aparece no terceiro capítulo ou seção do trabalho, também chamado de resultados e discussões. É nessa parte do trabalho que você deve apresentar, comentar e interpretar os dados que você coletou na pesquisa. Enquanto nos 2 primeiros capítulos você escreveu uma descrição de tudo que achou, na análise de resultados você deve mudar o foco, fazer uma dissertação. A ideia aqui é interpretar as relações entre esses achados que você fez nos outros capítulos. Então, o que isso quer dizer? Resultados e discussões é exatamente o que vocês vão fazer agora. No primeiro e segundo capítulo, vocês veem com a parte teórica, né, com a parte das referências bibliográficas, trouxeram os autores, discutiram sobre os assuntos de acordo com o tema de vocês. No terceiro capítulo é onde vocês vão colocar os resultados e discussões, ou seja, é no final. É no final que você vai fazer um levantamento. E eu selecionei o vídeo desse professor porque eu achei bem assim, organizada a forma que ele fez para analisar os resultados dentro de um estudo de literatura. Então, quando você chega em resultados de discussões, qual é o ideal a se fazer? Lembrando, como ele falou, por isso que a gente precisa saber do nosso tipo de estudo, que o de vocês é referência bibliográfica, para não fugir, né, para não ficar inadequado ao tipo de trabalho que vocês apresentam e como devem ser os resultados de discussões desse tipo de trabalho. Então, vocês vão ter que, se vocês estão falando sobre, deixa eu pegar um trabalho aqui, sobre bullying, né, nas escolas, sobre a importância do psicólogo nas escolas para ajudar no processo do bullying. Você tem que buscar trabalhos, e aí pode ser 30 trabalhos. A gente tem gente que já viu fazendo com 3 trabalhos, com 10 trabalhos. Enfim, claro que quanto mais trabalhos que vêm afirmar o que você está pregando, melhor. Porque você está querendo dizer o seguinte, mais ou menos dessa forma, que a gente traz o olhar da literatura, da referência bibliográfica. É você estar dentro de uma sala de aula, eu como professora, e tem vários estudiosos. E 30 pessoas vêm confirmar o que eu estou falando. 30 pessoas, ou seja, na parte da escrita, 30 estudos vêm confirmar o que eu trouxe de pauta do tema do meu trabalho. Entendeu? Então, se é muitas pessoas confirmando a minha linha, o meu estudo fica mais forte. Ele ganha mais força, o meu argumento. Então, é muito interessante. Quanto mais estudos, melhor. Então, vocês vão lá selecionar aqueles estudos que têm a ver com o tema de vocês e que vêm apoiar e que vêm confirmar e que seguem a mesma ideia, a mesma linha do que você está falando. Selecionou esses artigos, você pode organizar esses artigos em tabela. Uma dessas tabelas é esse exemplo aí do professor, né? Ele fala para nós discutirmos trabalho por trabalho. É legal esse exemplo dele, ao meu ver, quando são poucos trabalhos também, porque senão tu vai ter que descrever da mesma forma como ele colocou lá, né, o ano, os autores, o que o trabalho defende daquele autor, o título daquele autor, qual é a revista, se é uma revista A, B, C, enfim, tu vai colocar aquilo e colocar o que confirma, certo? Então, se for poucos estudos, eu acho que é muito interessante trazer essa ideia dele. Outra forma é você fazer um apanhado de todos esses trabalhos. Vamos supor que 30 diz que é muito importante o psicólogo estar na escola trabalhando a questão do bullying e trazendo também soluções para isso, certo? O certo psicólogo lá no Rio de Janeiro desenvolveu um trabalho na escola tal, com bullying, com palestra, com uma conversa de bate-papo, enfim, ele mostrou a forma de estratégia. Você mostrar isso, né, fazer um resumo numa tabela de todos os trabalhos que você trouxe,
Então, foram 30 artigos publicados do ano de 2019 a 2022. As revistas são, na média, de revista A a C. Professora, a gente não sabe que revista é a nossa. Eu não vou cobrar tanto disso em relação a vocês. Eu quero que pelo menos vocês coloquem parâmetros de ano, tá? Isso é necessário para a gente vir com estudos recentes. Vocês descrevam principalmente o título daquele trabalho, o autor que escreveu e a ideia principalmente que ele traz. Então, vocês podem botar assim, 30 artigos de 2019 a 2022, colocar os títulos do trabalho, fazer isso tudo em gráfico. Colocar os títulos do trabalho, o nome dos autores e o ponto principal, chave que eles acharam. E aí, esse ponto principal, você pode pegar um trechinho do trabalho lá que ele fez. Eu vou pegar um pedacinho desse resumo que ele fez. Achei que está bem resumido o que ele quer, que ele está defendendo no trabalho dele, e tem a ver com o que eu estou falando. Pronto. Então, você pode fazer isso realmente numa tabela. E aí você, depois de apresentar para as pessoas, olha, esse aqui foi um dos trabalhos que eu peguei, eles vieram confirmar tudo que eu falei, eles estão defendendo isso dessa forma, desse ano, né, do ano 2019, 2021, são anos recentes. E embaixo você vai começar as discussões, certo? Então, esses são os resultados que você achou. Discussões é você debater com as suas palavras. E não somente com as suas palavras, é você também trazer outros autores confirmação da confirmação, confirmar aquilo que você trouxe. Mas aí a parte da discussão é principalmente você já aparecer, né? Você discutir. Porque o professor fala assim, você tem que ser aquela pessoa que só que apresenta e ser bem neutro em relação a isso. Principalmente isso ocorre na questão dos resultados. Você não tem que interferir nisso. Mas nas discussões, você pode sim trazer o seu olhar. E aí, como é que você vai discutir? Complementando, confirmando os estudos que você trouxe, defendendo o que você acredita dentro do seu tema. E dessa forma, você vai citando os capítulos que você trouxe. Então, você pode falar assim, no primeiro capítulo, foi discutido a questão da gravidade que o bullying traz para os alunos. E nós selecionamos 10 artigos que confirmam isso. E aí, os 10 artigos já estão tudo sinalizados lá no gráfico que tu colocou lá. Ano, parâmetro, nomes, autores, a ideia que os artigos trazem. E aí embaixo você fala, esses autores, tal, autor tal, ele confirma sobre essa questão dos malefícios que traz. Aí você pode enumerar os malefícios em relação a problemas psicológicos, de ansiedade, depressão, tal. E um outro autor, aí tu vem com uma citação, confirma isso também. E aí tu fala. Entendeu? Então, como é que vai ser mais ou menos a estrutura resumido? Um gráfico fazendo um apanhado de tudo que tu achaste de autor, de trabalho, então são teus resultados. E embaixo tu vai discutir, tu vai confirmar o que o autor falou, também fazendo ligação com a base teórica que tu já fez lá no teu primeiro e segundo capítulo. E aí tu pode fazer isso por divisão. Primeiro capítulo fala sobre as malefícios ou o que uma pessoa, né, que foi agredida ou sofreu bullying pode sofrer. Vamos supor que o segundo capítulo já fala sobre as soluções, né? O que o psicólogo pode fazer para ajudar essas pessoas. Aí fala assim, já no segundo capítulo é mostrado que o psicólogo, quais são as intervenções que o psicólogo pode trazer. E aí você, com essas palavras, pode já também enumerar, né, situações que você pode intervir. E também trazer um outro ator dando sugestões de intervenção, sendo que você também colocou lá em cima um gráfico. Vamos supor também outra forma que vocês colocaram, tá? Ou vocês podem fazer um gráfico único que fale tanto, por exemplo, o primeiro capítulo, todas as consequências que uma vítima do bullying pode sofrer, né? Pode acarretar. E o segundo é o psicólogo, as suas intervenções. Você pode botar tudo isso num gráfico só ou dividir. Eu acho que fica mais interessante dividir.
Em relação aos capítulos, por exemplo, tu põe o primeiro gráfico falando sobre os malefícios, aí tu vem, né, falando, trazendo só artigos desse gráfico, dizendo sobre bullying, os malefícios, e depois discutindo sobre o gráfico, falando sobre esse gráfico, falando sobre o primeiro capítulo, discutindo sobre isso, e depois você traz um segundo gráfico lá embaixo, com os resultados que você encontrou, falando das intervenções que o psicólogo pode fazer. E aí você vai fazer depois só as discussões sobre esse gráfico, falando só sobre as intervenções que os psicólogos que você encontrou, trabalhos que você encontrou de psicólogos, falando sobre intervenção. Tá? Então, isso é uma ideia. Outra coisa, eu acabei falando muita coisa que já está aqui embaixo. Mas bora focar aqui, só para confirmar o que eu falei agora, e para ficar mais claro, que eu meu Deus, professora, é muita coisa. Eu vou estar escrevendo no Word, assim, um passo a passo, que eu acho que facilita na hora de vocês construírem o terceiro capítulo de resultados e discussões, tá? Aqui diz o seguinte: análise de resultado, pesquisa teórica, pesquisa bibliográfica, que é o tipo de trabalho de vocês. Como é o resultado de discussões relacionado ao tipo de trabalho de vocês? Se seu trabalho é teórico, você fez pelo menos 2 capítulos de pesquisa bibliográfica, caso de vocês, primeiro e segundo capítulo, pronto. Sobre assuntos diferentes, mas que se relacionam de alguma forma, sim, se complementam, com certeza. Então, você pode comparar os conceitos, características, impactos de cada assunto para verificar o que um pode provocar em relação ao outro. Foi exatamente a ideia que eu falei. Nos resultados de discussões, você vai botar o seguinte, e aí eu vou trazer o modelo aqui, que o meu modelo, ele é um modelo de monografia de pesquisa de campo, que foi do meu mestrado, mas não vai confundir vocês, porque o que eu quero mostrar... Ai, meu Deus, como é que eu vejo aqui? O que eu quero mostrar é como é que vai ficar em termos estrutural, não essa ideia. Ah, eu quero abrir aqui. Ah, tá aqui. Não, não é isso. Agora, pronto. Deixa eu ir lá nos meus resultados de discussões. Esse daqui foi meu trabalho do mestrado. Eu apresento para vocês rapidinho, fazer um merchan. É a importância do marketing digital para as academias fitness de Belém. Eu fiz na minha área. O meu mestrado foi em gestão empresarial e a minha pesquisa foi em academias fitness aqui em Belém, né, dos bairros Marizal, Nazaré e Batista Campos. E aí eu fui mostrar a importância do marketing digital para as academias, para essas empresas, né? E aí eu fiz um apanhado, mostrei os meus resultados de discussões, do que eu encontrei, tudinho. E aqui embaixo, que eu quero mostrar para vocês. Essa minha monografia, ela também se tornou um livro. Ela é um livro. Deixa eu achar. E esse livro foi publicado em 2018, eu acho, final de 2018. O meu trabalho foi defendido em Portugal em 2017, dia 4 de dezembro de 2017. E aí foi esse trabalho que eu defendi, que eu estou mostrando para vocês. Essa aqui é a metodologia. Ah, está aqui. No meu caso, na minha monografia, foi capítulo 4, tá? Resultados e discussões. O de vocês vai ser o capítulo 3, tá? Não é dessa forma, tá? Porque aí, ó, como as coisas vão mudando. Em 2017 estava correto dessa forma. Até porque lá onde eu fiz o meu mestrado, eu tinha que... Por isso que tem que ser de acordo com cada instituição, como eu já ensinei para vocês. Eu segui o modelo da APA. A APA é como se fosse, como se fosse a nossa ABNT para Portugal. Então, lá é a APA. Algumas coisas são semelhantes, outras não. Tá? Então, detalhes, né? São detalhes assim, que são diferentes, como esse aí, põe capítulo por extenso. E pode ser até que tenha mudado hoje, né? Mas na época era dessa forma, a APA deles, né? A BNT deles lá. Então, resultados de discussões vocês vão colocar assim. 3, né? Ponto, resultados e discussões. E aí, como é que eu fiz? Eu fiz através de gráfico. Eu só quero que vocês compreendam como é que vocês vão colocar o título. Então, 3 pontos, resultados e discussões. No caso de vocês, vocês também vão fazer uma breve contextualização, tá?
uma breve contextualização, falando, com base nos estudos que nós vimos na contextualização que percebemos sobre bullying na escola, a importância do psicólogo nas escolas, é que nós fizemos apanhados de diversos estudos que vão ser mostrados neste capítulo. São nossos resultados e discussões. Nós vamos discutir sobre esses trabalhos. Então, tu faz um resumo, uma contextualização rápido, né, do que foi feito até aqui ainda no teu trabalho, relacionado ao primeiro e segundo capítulo, e tu começa. Tu fazes uma tabela, como eu falei para vocês. Essa tabela, isso aqui foi a minha tabela, mas minha tabela relacionada à monografia pesquisa de campo. Tá? Então, é em cima de fazer os dados, tem que trazer para uma estatística, não é o caso de vocês. Eu quero que vocês entendam que é essa tabela, tá? Essa tabela vocês podem fazer lá no Word, naquelas tabelas mesmo de quadradinho, igual como o professor mostrou, bem simples, tá? Não tem mistério. Nessa tabela vocês vão colocar, foram feitos 30 artigos, foram pesquisados 10 artigos, foram pesquisados 5 artigos, dentre eles do período de 2019 a 2022. Aí vocês podem botar o nome, o capítulo, né, do capítulo já, o nome dos artigos, os autores desses artigos e o que cada um trouxe de ideia. O seu foco principal de cada estudo de uma forma resumida, bem resumida, tá, gente? Tipo assim, uma questão de um parágrafo de 4 linhas, 5 linhas. Aí vocês vão ver a parte do trabalho de vocês que vocês veem que ele resume bem o que vocês querem passar. Terminou essa tabela, vocês vão discutir. Por exemplo, eu trago a minha tabela aqui, né? E aqui eu discuto. Eu faço apanhado. Na tabela 1, pode-se constatar, dentre os gestores das academias investigadas, que todos consideram o marketing digital muito importante para a academia e que várias ferramentas de marketing digitais são utilizadas na academia. É possível constatar ainda uma prevalência significativa de gestores que consideram alto nível de importância do marketing digital, enfim. Eu falo com as minhas palavras, então, essa parte daí não é o meu resultado, são as minhas discussões. Eu debato o que eu trouxe lá em cima na minha tabela. Eu faço o resumo, eu trabalho, eu converso com os autores, eu debato. E além do meu debate, eu trago outros autores, bem aqui, ó. Eu trago uma citação rápida para confirmar o que eu falei e que meus resultados falaram. Então, é essa estrutura, é essa ordem que eu quero que vocês construam. Gente, isso que eu estou ensinando para vocês, realmente, gente, é uma mina de ouro, porque é o que estão mais pedindo. Resultados e discussões no trabalho hoje da maioria das revistas. Certo? Então, como na maioria das revistas estão pedindo assim, vocês entenderem essa estrutura, como escrever, nossa, vai ser muito mais fácil. E aí a dica que eu dou para vocês relembrarem o trabalho de vocês. Releiam o primeiro capítulo de vocês, releiam o segundo capítulo de vocês, tá? Releu, beleza, entendeu? Lembrou que tu está focando no teu trabalho, como o professor falou. O teu resultado de discussões tem que ser alinhado que tu vieste falando no teu trabalho inteiro. Não tem como fugir. Isso tem que estar tudo muito bem alinhado e amarrado. Releiam, vejam quais autores vocês utilizaram, quais as citações vocês utilizaram. Porque essas citações vai estar nessa tabela que vocês vão fazer. Ainda podem incluir outros trabalhos, só que aí vai numerar o número de estudo que vocês pesquisaram. Eu citei 10, professora, no meu primeiro e segundo capítulo, e aí eu quero pegar mais 5, tudo bem, tá? Mas que seja pontuado e seja mostrado na tabela de vocês. Outra coisa, façam por parte. Entendeu? Eu acho que vocês poderiam fazer uma tabela tanto para o primeiro capítulo quanto para o segundo, porque pelo que eu vi, a maioria dos trabalhos discute um tema no primeiro e discute outro tema no segundo, apesar de eles se relacionarem, né, e um complementar o outro. Mas eu acho que seria legal botar uma tabela, acho que fica mais organizado, não fica uma tabela tão cheia e monótona para quem lê. Então, pega o primeiro capítulo, mostra os autores que você tem no primeiro capítulo. Pega o segundo capítulo, mostra os autores que você tem e você pode acrescentar mais autores. E aí você, em cima dos resultados que está dentro dessa tabela, embaixo você faz essa discussão, tá? Trazendo mais autores para confirmar o que você está discutindo, como se fosse um diálogo, uma conversa, né, verbal, como eu sempre falo para vocês, falando sobre a tabela, falando sobre a sua fala e falando, aí vocês trazem uma citação para confirmar tanto o que você falou
quanto que está na tabela. Gente, eu tentei ser o mais simples possível. Eu quero saber se vocês tiveram alguma dúvida. Se tiveram, não entenderam, me perguntem, podem falar que eu tiro as dúvidas e eu explico novamente. Professora, a teoria até agora está ótima. Na hora da prática que surgem as dúvidas. Na hora que tem que botar a mão na massa para escrever, que dá uma empacada. Por isso que eu disse para vocês, meus amores, releiam o primeiro e o segundo capítulo de vocês, porque aí vocês vão deixar a cabeça de vocês mais frescas de ideia. Tá? Como já faz de um semestre para o outro, releiam. Vocês podem até, dou essa dica, procurem estudos do trabalho de vocês para também ver, e modelos também relacionados ao trabalho de vocês, releiam, para colocar bem fresquinhas as ideias, porque quando a gente está com as ideias fresquinhas na cabeça, facilita e fica automático tu conseguir escrever. Eu sei que a dificuldade é maior porque vocês não têm aquele hábito, né, de estar fazendo esses tipos de estudo. Então já é uma dificuldade porque realmente é um hábito. Para quem já está acostumado, já passou por uma pós, um TCC, monografia de mestrado, rápido tu pega, olha e escreve. Vocês estão ainda no período do TCC, ainda estão no processo de aprendizagem, né, não tem tanto hábito, a frequência de fazer isso, já tem um pouquinho de dificuldade. E se não ler, aí realmente fica muito complicado de sair as ideias. Então, a maneira de conseguir é releiam artigos sobre o tema de vocês. É a mesma ideia que eu ensinei lá no início, quando vocês fizeram capítulos. Lá, quando eu comecei, como é que constrói o primeiro capítulo, como é que constrói o segundo. Tá bom? Mas forcem isso, parece ser um pouco difícil agora, porque vocês não têm um costume, mas forcem, porque quando vocês chegarem na pós, chegarem no mestrado, ou quiserem fazer artigo científico para a revista, algo assim, vocês vão falar assim, nossa, precisei desse processo de aprendizagem para hoje me sentir segura, e vocês vão ver a diferença, que vocês vão ter uma facilidade. Eu também passei por esse processo, né? No TCC eu tinha mais dificuldade, já numa pós-graduação fui aprendendo mais, fui aprendendo, né? Tinha os erros e acertos, fui aprendendo com os erros, quando chegou no mestrado eu já tinha mais experiência, mas todo mundo tem o início geralmente, né? Começa na graduação, né? No TCC, nos trabalhos científicos feitos na faculdade, na universidade, quando a gente está como graduando ainda. Então, eu sei que no primeiro momento é, meu Deus do céu, mas forcem, façam, que aí vocês estão rompendo barreiras e vai facilitar para trabalhos futuros de vocês, tá? Mais alguém, assim, entendeu bem? Pegou essa dica aí de rever o seu trabalho, ler mais um pouquinho sobre o seu assunto? Querem perguntar alguma coisa? Não? Então, gente, vou dar como encerrado, então. Peço que vocês construam o terceiro capítulo de vocês, tá? Como é algo novo e também é um capítulo, eu vou estender para 2 semanas para vocês me entregarem. Então, vocês vão ter dia 25 e dia 4 vocês me entreguem. Então, escrevam na agenda de vocês. Dia 4 de março, vocês me entregam o terceiro capítulo de vocês. Professora, Oi. a senhora pode passar o link daquele vídeo que a senhora passou aí, botar aqui no chat para a gente Com copiar? certeza. Tudo vai estar agora lá na plataforma, eu vou postar. Já está funcionando na plataforma? Já, eu acho, já tá funcionando. Eu já botei nossas aulas lá. As nossas aulas passadas já estão lá, vocês podem rever, tá? E eu vou estar colocando assim que terminar a aula. Eu só não vou colocar a aula de agora logo, porque eu percebi que quando termina a aula, ele demora um tempo para carregar a aula. Mas eu já vou botar esse link, já vou botar até minha monografia eu vou colocar como exemplo, só para vocês terem uma noção, lembrarem o que eu falei agora da tabela, do resultado de discussões embaixo com a palavra de vocês, um estudo embaixo, tá legal essa estrutura para vocês seguirem. Tá? O nome 3 pontos, resultados de discussões, vou mandar o meu trabalho para vocês, mandar esse link, esse vídeo, e também tá mandando esse outro link que eu mandei até para algumas pessoas, é o mesmo link que eu mandei no WhatsApp, mas eu vou também estar colocando lá na plataforma, tá? E aí, assim que o vídeo carregar, eu já ponho a aula de hoje. Beleza? Tá ok, professora. Então, Combinado, gente, professora.
Fiquem com Deus, boa produção, arrasem lá. Eu espero que saiam bons resultados das discussões. E motivo mais uma vez para vocês postar é ótimo, porque é redes sociais, vocês publicarem esse trabalho de vocês, tá? Então é muito importante, isso realmente, vocês vão ver que conta muito para você conseguir um dia até um desempate no concurso, como eu sempre falo para vocês. Eu estou falando tanto isso porque eu estou passando por isso agora, entendeu? Muitas coisas que eu consegui agora de alguns empregos foi por conta disso, por conta do trabalho, do mestrado. Isso me ajudou muito a alavancar nosso currículo, né? Que a gente tanto quer alavancar. Beleza? Então, gente, fiquem com Deus. Bom final de semana. Até semana.